Então, vamos lá. Se tiver muito quente, o sistema entra arrefecendo para trazer a bateria lá na casa dos 24. Se tiver muito frio, temperatura abaixo de zero, aí o sistema entra aquecendo para a bateria funcionar direito. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a tecnologia de funcionamento do novo BYD King, sedã médio que está chegando ao mercado brasileiro com tecnologia híbrida plug-in. O modelo está disponível aqui em duas versões de acabamento, mas não é só o acabamento que muda, porque também vai ter diferença aí de potência de motor e tamanho de bateria. Vamos entender tudo isso agora. Agora eu vou explicar para vocês como é o funcionamento do BYD King, o novo híbrido plug-in da marca que tem duas configurações. Para isso, vou bater um papo com o executivo da marca que vai explicar detalhadamente tudo isso para vocês. E quem vai me ajudar aqui é um personagem que vocês já conhecem do canal, só que agora está na BYD. Meu amigo André Maranhão. Prazer estar contigo novamente. Já esteve com a gente em outros vídeos técnicos em outra marca. Mas agora ele é responsável pela área de treinamento da BYD e ele vai ajudar a gente a entender como o King funciona. Para começar, pessoal, isso aqui é uma espécie de um sketch, né? É um exemplo do funcionamento. Eu quero chamar a atenção de vocês já de uma coisa. O King tem um motor 1.5 aspirado. Aqui vocês estão vendo, ó, motor híbrido 1.5 turbo. Tá vendo o turbo aqui, pessoal? Esse motor não será o do King. O do King é 1.5 aspirado. Esse motor aqui, por exemplo, é o que você vai ter na picape Shark, que vai chegar ao mercado brasileiro. Mas vamos entender. André, no King, o motor 1.5, quais são as características? Bom, ele é um motor de 4 cilindros, né, com deslocamento de 1.5 litros, né, nos 4 cilindros, cada tempo um motor. Ele é um motor aspirado, como você falou, ou seja, não temos pressão de turbina impulsionando ar para dentro, que é um ponto interessante que você aumenta a eficiência desse motor. Esse motor aqui, só para você ter ideia, é o motor mais eficiente do mundo, com mais de 43% de eficiência térmica em determinada rotação. Agora um detalhe, esse motor aí ele tem um ciclo diferente, né? Correto. O ciclo Axon. Tá? Que você tem uma diferenciação dos motores do ciclo Otto, principalmente em relação ao tempo de injeção de combustível. Ou seja, ele privilegia a economia. Você tem o menor tempo de abertura de válvula de admissão no momento da admissão. E olha só, aqui é um sistema de injeção indireto de combustível, né? Correto. Nós não temos aqui a injeção direta. É um motor praticamente, na maior parte do tempo, estacionário. Mais 95% do tempo de funcionamento dele, ele funciona como um gerador. Então a gente tem um motor aspirado, né, com injeção indireta, com altíssima eficiência. Tudo isso para o motor ter mais durabilidade. Agora o detalhe, quais são os números aqui de potência e torque desse motor? Bom, esse motor aqui, no caso do King, ele tem 110 cavalos de potência, né, 81 kW de potência. Né, com um torque de 13,5 kgfm. Lembrando, esse motor ele atua muito mais como um gerador do que tracionando o carro. Mas existe uma situação onde esse motor ele pode se ligar diretamente às rodas. Inclusive, ele tem um câmbio de uma única marcha, né, Maranhão? Exatamente. Ele tem a gente chama de transmissão direta, né, uma relação direta de redução. Né, ele não tem mudança de marcha, né, como você bem comentou. Né? Isso aí justamente porque a maior parte do tempo ele está no modo elétrico. E como sabemos, no modo elétrico a gente não tem necessidade de ter uma redução para a primeira, segunda, terceira marcha, justamente porque o motor elétrico ele tem um alto torque já em baixíssima rotação. Então a gente evita de ter aquele componente adicional no carro. E onde é que esse motor a combustão se acopla diretamente às rodas? Em que situação? Então, a situação principal, como a gente sabe, né, o torque no motor elétrico ele é alto em baixa rotação. Logo, então, se privilegia normalmente no ciclo urbano em baixas velocidades, que é a maior parte do nosso uso urbano, né, o torque no motor elétrico. Em altas rotações, quando você precisa de alto torque, consequentemente alta potência, né, em altas rotações, aí você tem em algumas determinadas situações o auxílio do motor de combustão para dar mais propulsão no veículo. Né? Então tá vendo, pessoal? O motor a combustão na prática só entra quando o carro tá ali naquela velocidade de cruzeiro na estrada, ali na casa de 100 km por hora, que ele se liga diretamente às rodas. De resto, ele é um gerador para o motor elétrico.
Agora, vamos entender como é que é o motor gerador. Então a gente tem um motor a combustão que está ligado aqui, nesse daqui. Esse daqui é o motor gerador, né, Maranhão? Exatamente. Esse motor gerador, ele está ligado na engrenagem, que por sua vez está ligado na engrenagem do motor de combustão. Então, quando a gente tem o modo híbrido em série, o motor de combustão gira a engrenagem desse gerador, que por sua vez, né, ele vai gerar energia elétrica para recarregar aquela bateria de alta tensão. Então é importante observar, pessoal, que esse motor aqui, ele não traciona o carro. Ele apenas converte a energia térmica do motor a combustão em energia elétrica. Aí aqui do outro lado, esse daqui é o motor de tração, né, Maranhão? Exatamente, exatamente. Esse motor aí, ele está ligado diretamente a uma engrenagem intermediária, que por sua vez está ligado ao diferencial. Logo, quando ele gera torque e potência, você tem a ligação direta com ele do intermediário para o diferencial, por sua vez para o semi-eixo e roda. Então, esse é o motor elétrico que empurra o carro. Agora, o King tem duas versões, a versão GL e a versão GS. O motor a combustão aspirado será igual nos dois carros, porém, o motor elétrico muda. Então vamos lá, na versão GL, esse motor elétrico, qual é a potência e torque dele, Maranhão? Então a potência desse motor aí, ele na versão GL, é de 132 kW de potência e ele gera um torque de até 316 Nm de torque. Então, você veja, essa é a versão GL. Porém, quando a gente vai na versão GS, aí ele tem um pouco mais de potência e torque, né? Exatamente. O torque aumenta um pouquinho, né? Vai para 325 Nm de torque. Porém, a potência, né, ele já aumenta um pouco mais, que o torque dele já vai ser um pouco mais elástico. Então, a gente vai gerar aí 145 kW de potência. Lembrando, né, que para passar de quilowatt para cavalo, é uma multiplicação de em torno 1,36. Então, como vocês estão vendo, aqui são dois motores. Esse daqui sempre gera energia e esse traciona o carro. Na versão GL e GS, esse motor elétrico acaba mudando. Como acontece em todos os veículos da BYD, aqui nós também temos a bateria Blade, Maranhão. Exatamente, mesma tecnologia já consolidada, né, que é vamos dizer, o estado da arte em relação à segurança e densidade energética. Pessoal, essa bateria ela é feita em lâminas que ficam aí na vertical com o químico lítio-ferro fosfato. Como a gente sabe, é muito mais seguro quanto à questão de aquecimento ou sobreaquecimento. Essa aqui é uma bateria refrigerada por líquido, não é isso? Ela tem a refrigeração, tem um sistema de ar-condicionado para a bateria e o mais interessante dela que é o sistema de aquecimento. Porque você tem você pode ter um aquecimento, ao invés de utilizar o líquido de arrefecimento, você tem uma frequência elétrica que ela gera, que faz com que você tenha um aquecimento da bateria em situações que você tem uma baixa temperatura em ambiente. Então, lembrando, né, baterias de íons de lítio, elas têm que trabalhar numa faixa de temperatura ideal, que é ali na casa dos 24 graus, não é isso? Isso, exatamente. Mas especificamente essa aqui, por ela ter essas tecnologias de um sistema de arrefecimento muito poderoso, tanto para resfriamento quanto para o aquecimento, você consegue ter boa funcionalidade dela entre menos 40 e 60 graus Celsius. Então, vamos lá. Se tiver muito quente, o sistema entra arrefecendo para trazer a bateria lá na casa dos 24. Se tiver muito frio, temperatura abaixo de zero, aí o sistema entra aquecendo para a bateria funcionar direito. Exatamente. E aí também tem diferença, porque na versão GL, de quanto que é a bateria? É de 8,3 kWh. 8,3 kWh. E aí o carregamento que é feito por aquele componente que está ali, que é digamos assim, o carregador embarcado do carro, ele vai carregar na tomada do padrão AC do tipo 2. A potência máxima no GL para carregamento é de quanto? No GL de 3,3 kW de potência. 3,3. Então não adianta ter o carregador de 7, 11, 22, que só vai entrar 3,3. Já na versão GS, de quanto que é a bateria? A bateria tem uma capacidade energética de 18,3. 18,3. Você vê que a bateria é mais do que o dobro. Aí, nesse caso, o carregador embarcado, que vai usar a tomada AC do tipo 2, aceita até quanto de energia? Então, nesse caso aí, o onboard charger dele é mais robusto, então você consegue ter até 6,6 kW de potência de carregamento. Tá vendo? Então, da versão GL para a versão GS,
o motor a combustão é o mesmo. Já o motor elétrico que traciona o carro, a bateria e o carregador embarcado vai mudar de versão para versão. Então, para a gente entender essa tecnologia da BYD, como ela é modular, tudo que a gente está vendo aqui no King é muito parecido, por exemplo, com o BYD Song, certo? Correto. São modelos com tração apenas aqui na roda dianteira. Exatamente. Pessoal, tanto o Song quanto o King, motor 1.5 aspirado. Só que a gente mostrou aqui para vocês que esse aqui é um motor 1.5 turbo. Esse motor, que é o turbo, esse daí estará na Shark, por exemplo. Exatamente. A mesma família é um motor semelhante que vai estar na Shark, né? A mesma tecnologia de motor com a turbina. E aí a Shark também passa a ter um motor elétrico ali atrás. Isso. Além do motor de combustão e o motor elétrico na parte frontal, nós contamos também com a parte motriz traseira que vai te proporcionar a tração 4x4. Tá vendo como é que funciona então? A tecnologia modular da BYD permite que, dependendo do carro, você usa o mesmo princípio, só que você vai acrescentando potência nos motores, tamanho na bateria e um motor adicional na parte traseira para você ter uma tração integral. Mas tudo dentro de uma mesma engenharia, que é a DMI, não é isso? Isso. No caso do King e do Song Plus, né, eles utilizam a tecnologia DMI, que é a Dual Mode Intelligence. Enquanto que a Shark, que vai vir um pouco mais na frente, né, que vocês conheceram lá no México, ela vai vir com a tecnologia DMO, que é o Dual Mode Off-Road. Tá vendo? Tudo derivado de uma mesma tecnologia para permitir construções diferentes de veículos. Agora a gente precisa entender a autonomia aqui das duas versões. Claro, se a gente tem bateria diferente, vamos falar primeiro da autonomia em modo elétrico 100%. A versão GL, qual é a autonomia máxima em modo elétrico? Bom, ele conta com, como a gente já falou, né, com uma bateria de 8,3 kWh, né, de capacidade energética, que isso aí vai proporcionar aproximadamente aí 55 km de autonomia só no modo elétrico. Isso a versão GL. E a versão GS? A versão GS, com a bateria de 18,3 kWh, vai proporcionar aí em torno de 120 km de autonomia. Vale lembrar sempre, né, Jorge, que isso aí depende da forma de condução, né, do motorista. Então vocês viram que a versão GS tem quase aí o dobro de autonomia em modo elétrico. Agora, esse tanque aqui tem 48 litros para você colocar gasolina. E aí eu pergunto para você, Maranhão, qual é a autonomia máxima combinada, considerando tanque cheio e a bateria de 18,3 plenamente carregada? Bom, admitindo que a gente tem 48 litros de gasolina no tanque, né, a gente consegue, com a eficiência energética do sistema DMI, né, chegar a em torno de 1.200 km de autonomia, né, sem você precisar abastecer o veículo. Isso aí, só para ter uma ideia, seria como você sair de São Paulo até Brasília sem precisar fazer parada para abastecimento. Tá vendo, pessoal? Um motor a combustão extremamente eficiente, com um sistema híbrido plug-in, faz quase milagre em matéria de autonomia. Esse daqui é um vídeo preliminar do BYD King. Claro que nós teremos um outro vídeo completo, inclusive testando o carro aqui no canal. Mas vamos lá. Preço das versões. A versão de entrada é a GL e o preço dela é de R$ 175.800. Já a versão topo de linha, a GS, tem o preço de R$ 187.800. E se você gostou aqui do BYD King, minha dica é procurar aí as concessionárias BYD do Grupo Daruge. São várias unidades no interior do estado de São Paulo, onde você vai ter a oportunidade de conhecer o carro e também fazer o melhor negócio para colocar um King na sua garagem. Compre carro é ideal para quem quer